Na medicina de emergência, a gente tem uma prerrogativa. Se o paciente ele conversa com você, suas medidas iniciais elas vão ser focadas na base da medicina, que é a história, o exame físico. Porque se o paciente não conversa com você, vai mudar um pouquinho a tua abordagem. Fala, Doc, beleza? Tudo certinho? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Meu nome é Fabrício, aqui da equipe da MedSimple, e eu estou aqui hoje com um convidado super especial, que é o Dr. Gustavo Deboni, da plataforma Primeiro Plantão, nosso grande parceiro, Dr. Gustavo, que é uma referência em medicina de emergência, mais de 20 Obrigado. anos de experiência. Um prazer ter você com a gente aqui, Dr. Gustavo. Que isso, o prazer é meu, Fabrício. E o pessoal da MedSimple aí do Primeiro Plantão, né? A gente está aqui hoje para fazer uma experiência que eu acho que é fantástica, assim, de a gente utilizar a tecnologia. A tecnologia ela tem crescido muito e a gente tem como hoje usar isso de forma positiva para todo mundo que vai dar o seu primeiro plantão e para os alunos que estão começando sua vida. Exatamente. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. Ano passado, eu estava assistindo aquela série Grey's Anatomy e, de repente, eu percebi que sempre quando corria uma parada cardiorrespiratória, eles falavam cold blue, né? Aí eu falei, o que tem a ver, será, né? Daí eu fui pesquisar, tinha algum aplicativo sobre cold blue, né? Vai que me ajudava a entender melhor o manejo da parada cardiorrespiratória e apareceu para mim um aplicativo chamado Full Cold. E a logo era bonita, eu falei, eu vou dar uma olhada nisso, né? E fui acessei o aplicativo e eu achei o melhor aplicativo de simulação de atendimento em medicina de emergência que eu já vi na história, assim. É um aplicativo fantástico que ele simula vários casos clínicos. A queixa principal que você imaginar tem lá o caso e você pode ver, você pode investigar anamnese, exame físico, medidas de estabilização, investigação, intervenção, ligar para o staff, ligar para o sobreaviso da vascular, por exemplo. É muito legal, seria o ideal, né? De tudo que a gente poderia... Mundo ideal. Mundo ideal de possibilidades que a gente poderia ter em um plantão e de modo simulado, né? Ele te dá a possibilidade de fazer isso de forma lúdica, de você errar, ainda mais agora nessa época de pandemia, que os alunos estão afastados, né, dos hospitais. É uma boa alternativa para você treinar o seu raciocínio clínico e ver se você está pensando corretamente. E no final ele te dá um feedback de tudo que você acertou, do que você errou, explica qual que seria a ideia da fisiopatologia da doença, qual seria o passo a passo que você tem que seguir. É muito legal. E qual que é a ideia de hoje? A gente fazer essa simulação da MedSimple, representando os estudantes de medicina, né? Vamos dizer assim, imaginar que o governo chamou os internos, né, recrutou os internos para atuar na frente contra o Covid, e tem nosso staff, nosso médico assistente, o Dr. Gustavo, para estar auxiliando a gente a tirar nossas dúvidas. A gente vai estar meio perdido de não saber o que fazer, ele vai orientar aí o nosso passo a passo. O que você acha, Dr. Gustavo? Cara, eu tive a oportunidade de conhecer o Full Code, né? Você sabe disso. E eu acho que é um aplicativo essencial para treinamento. Ele possibilita um feedback já imediato. Depois que você faz o caso clínico, você sabe aonde você poderia ter melhorado ou não. Eu testei, fiz alguns casos clínicos. Eu achei assim fantástica a ideia. Essa ideia de você poder olhar todo o exame físico, de você perguntar, de você ter a visão da enfermeira, mostrar o sinal vital. É muito real, é muito parecido com o que a gente encontra na situação da medicina de emergência. Então, você está treinando, né? É um jeito de você treinar para quando você observar essa situação, você vai falar, poxa, eu já vi isso. Isso aumenta teu raciocínio clínico. Olha, é um aplicativo que tem muito a acrescentar, eu tenho certeza disso. Realmente, eu não fazia ideia que já existia algo assim para poder simular, né? Muito legal. Então, vamos abrir o aplicativo aqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, galera. Compartilhei. Então, aqui, pessoal, esse aplicativo Full Code, ele dá para acessar tanto pelo computador, tanto pelo celular. Tá? É o mesmo login. E quando você abre o aplicativo, vai abrir essa tela aqui, com os casos, né, e o teu perfil.
Inicialmente, a versão dele gratuita, ele disponibiliza para você cerca de 20 casos, e mesmo assim na versão gratuita já vale a pena usar. E se você pagar, não lembro o valor agora, você consegue ter acesso a quase 100 casos aí, todos eles comentados passo a passo. É muito legal. Então hoje a gente vai resolver um casinho que acho que tem muito a ver com o que está acontecendo na atualidade. Vamos ver aqui. Aqui. Ele já começa com o feedback do pessoal do Serviço da Medicina de Emergência. Ele falando aqui que um homem de 61 anos teve síncope. O paciente parecia com uma aparência doente no aeroporto. Testemunharam que ele teve uma síncope, mas agora ele está acordado, está alerta, com o neurológico intacto na avaliação. Pressão arterial 123/74, frequência cardíaca de 100, saturação de oxigênio de 91%. Foi colocado na cânula nasal de oxigênio. E durante o transporte até a tua unidade, ele estava estável. Aí tem a triagem da enfermagem, mais resumidinha. Homem de 61 anos, com tosse, febre, síncope, acordado, alerta, história de viagem recente, febril e hipóxico. E foi enviado direto para a sala de isolamento. Né? Doutor Gustavo, só com a introdução do SAMU aqui e da enfermeira, o que a gente consegue pensar de possibilidades que a gente pode imaginar, ligar o alerta, pode ser isso, pode ser aquilo? Olha, eu acho que essa fase aí é o que a gente passa na vida real, né? Muitos dos casos que chegam em hospitais que você esteja trabalhando, você vai chegar lá e alguém já viu esse paciente inicialmente, que é o que está sendo dito aí, né? O serviço de emergência de pré-hospitalar, ele fez um transporte e trouxe informações valiosas. Então, dentro dessas informações, eu acho que merecem destaque a questão da pessoa ter tido uma síncope, mas ela não ter um aspecto de uma doença neurológica, porque ele fala isso, que ele não tem um déficit neurológico agora. Ela tem a história de estar dentro de um aeroporto e fez uma viagem, então é um dado que é significativo, ainda mais hoje, embora a gente esteja aqui na fase da pandemia comunitária, isso é um dado sempre significativo, né? Independente de pensar em pandemia ou não, em doenças infecciosas. Ele mostra alguns sinais vitais que eles já estão alterados. Então, isso a gente, obviamente, que vai confirmar na tua análise inicial. Você nunca vai tomar uma decisão só pelo SAMU. Você vai conseguir medir isso novamente, coletar uma história melhor, mas ele já te dá indicativos. Vocês perceberam que já se direcionou esse paciente para onde? Para uma sala de isolamento. Porque se tiver uma doença infecciosa, eu não vou contaminar outras pessoas que estejam no meu pronto-socorro. É uma informação importante. Uhum. Beleza. Então, vamos começar o caso para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo com esse paciente, né? Como o doutor Gustavo falou, só com o relatório inicial a gente não consegue ter certeza do que está acontecendo aqui. Então, olha só que legal a tela do programa aqui, do aplicativo, né? Aparece aqui o paciente, né? Deitado na maca, numa sala que você tem acesso a todos os recursos possíveis, né? Que você poderia usar. Aí se o doutor Gustavo conseguir comentar em algum momento, falar assim, no Brasil a gente não tem isso, né? Seria inviável no Brasil, né? Aí a gente vai adaptando com a nossa realidade brasileira. Olha, eu acho que uma coisa importante de falar, Fabrício, é o seguinte, ó, hoje existe uma legislação chamada RDC 50. Essa é a RDC de 2002 e ela determina como que é a estrutura física das salas. Consultório médico, sala do pronto-socorro. E uma sala de emergência, ela tem que ter obrigatoriamente fluxo de oxigênio. Então dá para ver que tem régua lá no fundo da cama, réguas de O2. Você tem que ter acesso a pia com água. Então, à nossa direita aqui, a gente está vendo uma pia com água corrente. Isso é mandatório. Sem isso daí, não dá nem para abrir uma sala de emergência. Fora isso, sala de emergência ela tem que ter, sabe, uma determinação mínima de condição de suporte intensivo à vida. Então, os americanos, eles são mestres nisso. A gente tem aí um ventilador mecânico, aparentemente. A gente tem um carrinho de emergência. Nesse carrinho de emergência, tem que ter acesso a um desfibrilador. Pode ser externo automático ou pode ser o desfibrilador padrão.
Então, monitor multiparamétrico, onde a gente vai conseguir medir os sinais vitais em tempo real. Você vê que a gente tem tudo isso dentro dessa sala aí, então está muito bem representado. Muito bacana. E aqui a gente também pode pedir ajuda para o médico assistente, mas eu não vou pedir porque eu já tenho aqui o médico assistente, nosso staff, o Dr. Gustavo Deboni. E também pode pedir ajuda para o enfermeiro, ver o que ele nos fala de avaliação de sinais vitais, que ele está acompanhando o paciente mais de perto durante mais tempo, né? Então, olha só que legal. Nessas abas aqui do lado são as opções da parte do seu exame que você vai realizar. Por exemplo, aqui em paciente, você faz anamnese. Em exame físico, estabilização, são medidas para você oferecer oxigênio, pegar acesso, entubar se for necessário, desfibrilar se for necessário. Aí depois disso você pode fazer uma lista de diagnósticos diferenciais do que você acha que pode ser. Depois você pode investigar com exames, seja de imagem ou laboratoriais, intervir com medicamentos ou procedimentos, comunicar ao staff, né, ou especialista de alguma área, sobre aviso de alguma área, e depois, na finalização, sua conduta final. Você vai liberar? Você vai internar? Na enfermaria ou na UTI? Né? Então, quais orientações você vai dar? Então, é muito completo. Vamos começar aqui, então, pela anamnese, né, que seria o nosso passo a passo. Na verdade, eu queria perguntar uma coisa. Eu começaria pela anamnese ou já botaria um monitor nele para ver como é que estão os sinais vitais dele agora? Como que a gente faria isso na prática? Assim, ó, na prática, isso acontece instantaneamente as duas coisas, sabe? Geralmente, numa sala dessa, você tem o apoio de alguns técnicos de enfermagem e do enfermeiro. Eles vão monitorizando o paciente enquanto você está conversando com ele, né? Uhum. Sempre num PS, quando chega o paciente, supostamente ele tem um evento grave. Na medicina de emergência, a gente tem uma prerrogativa. Se o paciente ele conversa com você, suas medidas iniciais elas vão ser focadas na base da medicina, que é a história, o exame físico. Porque se o paciente não conversa com você, vai mudar um pouquinho a tua abordagem. Aí ela vai lá para o mnemônico ABC. Via aérea PERV ou não, respiração e circulação. Aí muda. Mas se esse paciente ele conversa comigo, tranquilo, eu vou tirar uma boa história. Porque com muitas informações, eu vou poder julgar o que é mais adequado para fazer, entendeu? Sem informações, eu vou fazer coisas erradas. Eu vou ter menos acesso àquilo que é fundamental no caso. Entendi. Então, nesse caso, ele está alerta e está acordado, sem nenhum neurológico, a gente pode conversar com ele primeiro, então. Tranquilamente. Isso, vamos bater um papo com ele, para Beleza. entender o que ele está sentindo, então. Então, beleza. A gente está aqui com o Alex, um homem de 61 anos, né? É até alto, cara, 1,85 m, 73 quilos, né? Não é obeso. E a queixa principal de febre, tosse e síncope. O que ele conta pra gente, né? Que tá com febre, tosse e síncope, que o paciente desembarcou de um voo de Nova York mais cedo nessa noite. No aeroporto, notaram que ele estava meio aspecto toxêmico, assim, doentio, e testemunharam uma síncope, né? Mas sem nenhuma lesão nessa queda aí da síncope dele. Na avaliação, o paciente relata que ele estava retornando de uma visita para a família dele em Nova York. E outros membros da família também apresentavam sintomas de doença, de aspecto doentio mesmo. Né? Imagino que seja algo mais síndrome gripal. Ele reclama de falta de ar, tosse seca e febre. Não tem dor torácica e ele lembra de se sentir meio tonto e sudoreico antes de ele ter a síncope dele. Uma pessoa que estava passando lá ajudou ele a se levantar e agora ele está com um pouco de falta de ar e náusea. É isso que ele relata. De história mórbida pregressa dele, ele tem DPOC e é diabético. Usa aqui Spiriva, que seria o hipatrópio, né? Seria isso, né? Que é o anticolinérgico de longa. O albuterol, que é o salbutamol, o beta-agonista de curta. Isso. E metformina para diabetes dele. Isso daí. Não tem alergias conhecidas, sem história familiar relevante, fumante, 3 a 5 cigarros por dia, não usa álcool e não usa drogas ilícitas. Né? Terminamos aí a parte
Agora faltou aqui a revisão de sistemas, né? A gente pode perguntar para... Isso. Gostaria de fazer um comentário aqui, doutor Gustavo, aqui o fato dele ser diabético, ter DPOC, faz a gente pensar em direcionar mais para algum lado, mais para o outro. Assim, ó, eu acho que essa é uma questão importante, assim, que diz um ditado antigo, e essa frase é de um médico canadense lá do início do século, que chama William Osler. Uhum. Ele é um dos pais da medicina moderna, e ele fala assim, ó, ouça o seu paciente, ele sabe o que tem. Uhum. E a história, ela é muito importante sempre, porque você pode ver que aqui eu tenho informações valiosas daquilo que pode ser. Então, ó, nós estamos falando de um paciente tabagista que é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica em tratamento, que é diabético em tratamento. E a história que ele está contando para a gente de uma viagem com sintomas respiratórios. Então, assim, dentro disso já abre um leque de opções para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais. Eu sei que isso vai estar lá mais na frente, a gente vai discutir isso lá na frente, mas a história já me orientou um caminho. Uhum. Né? Ela já me falou de algumas coisas possíveis. E eu vou aqui elencar possibilidades e discussões. Beleza. Ele teve hipoglicemia ou não? Ele tem realmente, hoje, sintomas respiratórios relacionados ao DPOC? É DPOC ou é asma? É uma doença infecciosa realmente ou não? Essa síncope teve relação vasovagal? Foi uma síncope relacionada à sepse? São hipóteses, entendeu? A gente, com isso, abre o leque de opções. Sim. Então, agora a gente vai, através do exame físico e da história mais detalhada, tentar entender melhor isso. Beleza, então. Então, temos um grande leque aí para investigar. Mas já temos pelo menos um norte do que a gente tem que perguntar. Aqui, olha que legal no aplicativo, né? A gente consegue fazer o ISDAS, né? Investigação de todos os sistemas, passo a passo aqui. Por exemplo, do constitucional, que seria o geral, né? Febre, perda de peso, esse tipo de coisa, né? Ele refere febre, calafrios e diminuição do apetite, né? Pode perguntar de tudo, olhos, né? Se está com alguma coisa, conjuntivite, com dificuldade de visão, não teve nada disso. Aqui da parte otorrino, vamos dizer assim, né? Nariz e boca e garganta. Está com congestão nasal, com rinorreia clara. Ele refere falta de ar, uma síncope breve que ele teve. Não tem dor torácica, não tem intolerância ao exercício, ortopneia ou dispneia parasítica noturna ou edema de membros inferiores ou palpitações, nada disso. Respiratório, falta de ar, tosse não produtiva, não teve hemoptise. Parte aí, vamos dizer assim, xixi cocô, né? Tem náusea, mas não tem vômito e sem dor abdominal, diarreia ou constipação. Nada relacionado ao sistema urinário. No neurológico dele, agora ele falou que estava um pouco tonto, mas agora não está. Sem alterações em cheiro, né? Nada nenhum dos sentidos. Sem sinais de anemia, petequias, púrpuras. Sem poliúria, polidipsia, né? Sem intolerância ao frio ou calor, pensando aí em diagnósticos diferenciais da endócrino. Sem rache cutâneo ou qualquer outro tipo de lesão de pele. Está com dor muscular difusa, né? Uma mialgia, vamos dizer assim, sem dor em extremidades, deformidades, edema de membros ou limitação de movimentos. Sem história de reação alérgica, sibilos ou não tem sibilos, ou inchaço de garganta, né? E aqui até do psiquiatra a gente consegue perguntar dele, né? Sem alucinações, ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Legal que você pode fazer todos esses questionamentos, né, da investigação sobre os diversos aparelhos e sem nenhum prejuízo lá na tua questão do final, da tua nota, enfim, da tua avaliação. Você tem todas essas opções, você pode clicar e vai aparecer para você. Se você não acha pertinente perguntar nada, você pode seguir adiante no aplicativo, né? Você já pode ir para o exame, enfim. Só que isso pode te ajudar. Você
perceberam que tem várias pegadinhas ali. Por exemplo, assim, ó, não temos lesões cutâneas. É importante, né, saber, entendeu? Exclui um monte de patologias raras em relação ao pulmão, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Vasculites, por exemplo, poderia ser uma pegadinha, Sim. entendeu? Para a gente andar nesse sentido. Um Então, quadro acho que essas de coisas... um quadro, por exemplo, uma síncope devido a uma meningococcemia, né? Teria PT, Isso. né? Então, Então, a gente tem os diagnósticos diferenciais, eles estão ali, entendeu? Para você pensar e refletir sobre. Muito legal, cara. Achei muito né? legal mesmo. Então vamos partir para o exame físico, doutor Gustavo. Aqui, já de cara, ele deixa bem grande para você. Ó. Coloque o monitor no cara. Então, vou Sim. ficar aqui para monitorar ele. Espera aí. Ué, não tá dando aqui. Ela vai ter que você vai ter que responder algumas perguntas ali, ó. Vai fazendo. Tá. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Esse aplicativo é muito legal, porque olha só, o cara tá com uma doença provável, né? Infecto-contagiosa. Aí eu vou Você lá, pesquisar os EPIs. sem equipamento nenhum, sem EPI, e eu vou lá, aí o enfermeiro me fala, né? Você tem que colocar os seus EPIs primeiro. Então vamos concordar que é o certo a fazer. Então, agora sim, coloquei os EPIs, né? Daí. E falando em EPI, doutor Gustavo, quais seriam os EPIs iniciais, né? Ainda não sei qual é a doença dele. O que eu deveria estar me protegendo nesse momento? Para uma Então, avaliação inicial. vivendo essa época de pandemia que a gente está, né? Hoje o atendimento inicial ele contempla o uso de EPIs pensando nas questões respiratórias, ainda mais nesse caso, né? Um paciente que ele porventura ele precise de você manipular a questão de via aérea, é um problema respiratório. Então, o que manda hoje é a normatização da Anvisa? Você precisa de gorro, você precisa de óculos ou face shield. A gente tem utilizado ambos. Quem já usa óculos ainda coloca face shield. O uso de máscara cirúrgica, ele estaria bem indicado se eu não fosse manusear a via aérea. Mas se eu vou manusear a via aérea através de dispositivo bolsa-válvula máscara, se for necessário, nebulização ou de intubação orotraqueal, enfim, eu vou precisar de máscara N95 ou similar. A N95 é N95, N98, 99, N100 e tem também a PFF2 e PFF3. São vários tipos de máscaras onde eu tenho vários tipos de filtros que possibilitam a filtrar partículas de até 0,3 micras, entendeu? E tem 95% para fatores biológicos. Isso é importante, isso protege o profissional. Avental de gola, preferencialmente alta, manga longa com punho e abertura posterior. A gramatura ela tem que ser de 50 metros quadrados, 50 gramas por metros quadrados. Essa é o avental impermeável para o uso de secreção. Você também tem que usar luvas cano alto, não precisam ser luvas cirúrgicas, podem ser luvas de procedimento. As luvas cirúrgicas estão adequadas para quando você vai fazer procedimentos que precisem de luvas cirúrgicas, como, por exemplo, a passagem de um acesso venoso central. Perfeito. E alguns serviços utilizam sapatos apropriados ou propés. Isso ainda é motivo de discussão. Mas esse seria a paramentação correta do indivíduo. Certo. Perfeito. Então, dados todos esses detalhes, né, é bastante coisa, não é tão simples assim, né? Não é não. Máscara e tá bom, né? Uma luva e fechou, né? Então, agora que devidamente paramentado, vamos colocar o monitor. Puxar Agora o monitor. E tem outra coisa, Fabrício, que eu acho que vale a pena a galera pensar. Assim, ó, se o paciente está tossindo, e nesse caso ele tinha tosse, o nosso paciente tosse seca, você tem que oferecer para ele ensinar a higiene, a toalete brônquica, dele tossir no cotovelo, né? Ou você oferecer lenços descartáveis para o paciente. E ele tem que estar de máscara cirúrgica, tá? O paciente tem que ser ofertado a ele uma máscara cirúrgica. Importante. O paciente não é obrigado a saber disso, você tem que orientar, né? Isso daí. Exatamente. Então vamos lá, colocamos o monitor, ele dá aqui um padrão de uma derivação de eletro, aqui não está se movimentando, mas a gente pode imaginar assim. Frequência cardíaca de 107, 110 aqui, pressão arterial 121 por 74, frequência respiratória de 22 por minuto, saturando aí 89, 90 em ar ambiente, porque ele estava de cânula
no transporte, né? Transporte. Mas aqui ainda não foi colocado nenhum dispositivo para oferecer oxigênio para ele. E uma temperatura de 40 graus Celsius, né? Claramente febril o nosso paciente. Isso daí. Olhando esses dados aqui, como a gente tem a opção de estabilizar ele, a gente já partiria, antes de examinar ele, já partiria para uma medida de estabilização, ou primeiro examinaria ele sem uma medida de estabilização e depois estabilizaria? Assim, ó, vou voltar lá naquela história do que eu te falei antes. Se o paciente ele tem uma situação grave com risco imediato à vida, a gente não tem dúvida, você tem que sair agindo. Medicina de emergência não é o que o paciente tem, é o que o paciente precisa naquele momento, para você descobrir o que ele tem lá na frente e aí tratá-lo adequadamente. Esses dados vitais, embora alterados, eles não estão colocando imediatamente o nosso paciente em risco à vida. Ele está febril, mas ele está dentro de uma unidade de emergência. Ele está taquicárdico, mas é uma taquicardia aparentemente num ritmo sinusal, uma taquicardia que a gente considera leve. Ele tem uma saturação muito próxima do que a gente considera o ideal. Então, o que a gente vai fazer? DPOC, né? DPOC, entendeu? Paciente DPOC, a frequência respiratória dele é o limite, ela é normal, quase normal, entendeu? Então, assim, ele não tem um esforço aparente, ele não está taquipneico de forma importante. Eu preciso agir imediatamente? Eu preciso examiná-lo. Eu preciso ter certeza daquilo que eu vou fazer, né? Muitas vezes, tem um ditado na medicina de emergência que fala assim, ó, menos é mais. A gente muitas vezes quer sair fazendo um monte de coisa e isso daí muitas vezes mostra a tua pouca experiência na situação. Porque quando você for agir, você vai agir de forma assertiva. Você vai fazer o que tem que ser feito. Não adianta sair atirando para todo lado. E isso deixa a tua equipe muito doida, entendeu? Você fala, pega um soro, prepara de pirona, corre lá e faz tal coisa. E daqui a pouco você está sozinho. Calma. Examina o cara. Porque esse exame físico aí, a gente vai ver agora. Vai demorar mais 1 minuto e meio, 2 minutos. Você vai auscultar o tórax, examinar a pupila, vai examinar a mucosa, pedir para olhar a orofaringe, palpar as panturrilhas, pulsos de extremidades, o abdômen, sinais meníngeos e ganhou o exame físico, entendeu? Sim. Você não vai ficar pesquisando o ictus. Você não vai ficar pesquisando e olhando a unha. Você vai fazer o exame direcionado. Tá certo, então. Vamos lá, então, fazer esse exame direcionado para a gente conseguir definir melhor nossas hipóteses diagnósticas. Então, vamos começar, então. Via aérea, né? Como é que está a via aérea dele? Está pérvia, se não está? Está pérvia, sem nenhuma obstrução, sem estridor. A respiração dele não tem sinais de desconforto respiratório, né? Tiragem, esse tipo de coisa. E uma expansão torácica bilateral, visivelmente simétrica. Circulatório dele, né? Tempo de enchimento normal, pulsos ok. Vamos dizer assim, que o otorrino dele, né? Tem um leve eritema de orofaringe, mas sem exudatos ou aumento de amígdalas. Enfim, não tem alteração de tamanho de uma caixa craniana, esse tipo de coisa, né? Sem nenhum trauma também. Pescoço, né? Consegue movimentar para todos os lados, sem sinais de meningismo, sem rigidez de nuca, né? O cardiovascular dele está taquicárdico, mas no ritmo regular, sem sopros, murmúrios ou galopes, né? Sim. Pulmonar dele, agora sim vamos para a ausculta, né? Tem uma fase expiratória prolongada, mas sem sibilos e som de ronco nas bases bilateralmente. O abdômen dele é flácido, sem defesa, sem distensão, ruídos hidroaéreos normais, sem dor à percussão e sem defesa, né? Como a gente já tinha falado. Aqui ele faz o exame total, né? Vê desde genital, de tudo, né? Que aqui a gente não tem nenhuma alteração. Até do dorso, né? Da coluna espinhal, a gente faz o exame aqui, dá para você fazer de tudo. Agora que você falou de palpação de panturrilhas, essas coisas, né? Sem baqueteamento digital,
sem cianose, sem edema nas extremidades, movimentação normal, sem pontos dolorosos a palpação. A pele dele quente, né, seca e sem nenhum rache. Exame neurológico dele, que é importante, né? Tá acordado, tá alerta, fala clara, né? Os pares cranianos intactos, tônus normal, força preservada, sem dismetria ou qualquer outra alteração. Até o exame psiquiátrico, Psicológico. psicológico, o humor dele tá normal e a atenção intacta, né? E consegue fazer cálculos, né? Então esse foi o nosso exame físico. O que a gente poderia falar aqui que nos chamou a atenção para direcionar para algum diagnóstico, para excluir outros? Olha, eu vejo assim, parece cada vez mais que isso tem relação realmente com uma doença infecciosa, né, que acomete vias respiratórias, porque ele tem hiperemia de orofaringe, que é comum em infecções virais, ele tem alteração na ausculta pulmonar, embora ele seja um paciente DPótico, você vê que ele tem alguns sinais de toxemia, porque ele está febril, né, ele tem um ataque sinusal. Tudo isso favorece a nossa hipótese realmente focada na infecção. Uhum. Mas é importante que a gente, agora vai aparecer a hora da gente criar diagnósticos diferenciais. Uhum. Né? Quanto mais a gente pensar fora da caixa nessa hora, melhor vai ser para a gente descobrir realmente o que ele tem. Uhum. Então, o exame físico é uma ferramenta muito importante, porque o paciente ele não consegue simular o exame físico. Ele não sabe o que ele tem. Quando você faz um movimento na nuca e ele flete a perna, ele não sabe que a resposta esperada à flexão da nuca é fletir a perna. Ele não conhece medicina. Quem conhece medicina é o médico. Então, assim, o paciente ele pode dizer o que ele quiser para você, mas é a tua hora de testar isso, é a tua capacidade profissional. Então, é a hora de você examinar o abdômen e falar, não tem peritonite. É a hora de você falar, não tem sinal meníngeo. É a hora de você pedir para ele expandir bem o pulmão e você realmente auscultar os sons, porque isso ele não consegue simular. Eu gostei muito do aplicativo mesmo, viu, Fabrício? Achei, olha, muito legal, cara. Legal demais. Completo, né, doutor Gustavo? Sensacional. É do pessoal da Universidade de Minerva, nos Estados Unidos. Eles são, assim, ó, troquei alguns e-mails com eles, eles são, além de brilhantes, né, são super gentis e acessíveis a conversar sobre o aplicativo. Muito legal mesmo. Um dado aqui que eu não falei é que esse caso aqui, né, foi upado no sistema do aplicativo no dia 28 de fevereiro desse ano. Então, só para a gente contextualizar, assim, que foi a história possível de acontecer nos dias de hoje, né? Sim. A gente tem que pensar nisso. Nesse momento de pandemia, quem não pensar em Covid, pô, vai errar feio sempre, entendeu? Exatamente. Vamos lá, então. Para a medida de estabilização. Fizemos a anamnese, exame físico. Agora, frente a isso, a gente faria alguma ação de, por exemplo, que ele oferece aqui, de colocar acesso venoso, ofertar oxigênio, dar um cristalóide para ele, um soro fisiológico para ele, intubar, compressões torácicas, desfibrilar? Então, medidas iniciais, né? Colocar no monitor sempre. Né? Monitorizar o paciente é importante. Aquele ditadinho lá, o MOVE, monitorização, oxigênio, se a saturação for menor que 94, e um acesso venoso. Isso é base da medicina de emergência, gente. Isso aí, por mais que mude, não muda nunca, entendeu? Então, assim, tem que colocar um acesso. Porque, assim, você vai colocar e vai fazer um antitérmico nele. Você vai fazer como? Endovenoso. Ah, você vai precisar medicá-lo porque ele piorou. Um acesso venoso. Se você julgou que ele precisa ir para a sala de emergência, você precisa ter uma veia. Então, eu colocaria um acesso venoso sem sombra de dúvida, cara. Acesso colocado. Enfermeiro colocou. Olha que legal. Colocou acesso. Oxigênio, se a saturação é menor do que 94, a gente tem indicação de colocar o acesso, de colocar oxigênio. Oxigênio, ele é danoso ao paciente em altas doses quando ele não tem indicação do uso.
Mas isso você só vai saber depois de coletada a gasometria, de investigado, dele melhorado, de você ter parâmetro de saturação adequado. Igual nesse caso aí, por exemplo, o que a gente vai fazer? É óbvio que a gente vai colocar o oxímetro nele e vai acompanhar. Eu colocaria oxigênio. Ele, assim, aí dá duas opções, né? Se a gente coloca através de cânula, de catéter nasal ou de máscara, né? Não reinalante. Eu colocaria através de catéter nasal inicialmente. Porque você vai comportar taxas de colocação de oxigênio até 6 litros em média por minuto. Se você tem catéter de alto fluxo, aí vai mais longe. Catéter de alto fluxo na questão COVID ele não está muito bem indicado, porque dissemina mais aerosol. Mas catéter de baixo fluxo nasal está muito bem indicado, entendeu? Então a gente poderia colocar. Beleza. Falando dessa questão do Covid, né, de oferta de oxigênio, eu lembro que no começo da pandemia se falava de que ventilação não invasiva não era indicado. Continua isso ainda? Como é que está essa situação? Isso daí é assim, ó, ventilação não invasiva vai depender muito do tipo da interface que você tem. Se você tem hoje o helmet, que é aquele capacete todo, vai ser difícil a disseminação de aerosóis. Mas você precisa de treinamento para isso e do setor que esse paciente esteja muito bem treinado para evitar a contaminação de profissionais e dos outros leitos. Certo. Então, não existe uma contraindicação absoluta, ela é relativa à disseminação dos aerosóis. No nosso serviço, por exemplo, a gente tem usado a máscara facial, aquela que prende todo o rosto. Ela dissemina mais aerosóis. Quando a gente coloca a máscara, a gente coloca filtro HMF justo ao paciente e filtro EPA na saída expiratória do aparelho. Isso diminui a contaminação do ambiente. Então, a gente tem que ter mais cuidados em relação à ventilação não invasiva do que o habitual. Certo. Mas vai depender do teu recurso, né? Se a gente colocar todo mundo... antigamente tinha uma ideia na Covid de você entubar todo mundo precocemente. Só que você não vai ter recurso depois. O paciente fica entubado de 3 a 6 semanas, muitas vezes. E como é que você faz? Você tem um número finito de leitos. A gente tem tido bons resultados em quem não foi entubado. Olha só. Como é legal ver as coisas mudando, né? De 2 meses atrás para agora, né? Muito legal isso. E essa questão da máscara não reinalante também a gente tem utilizado muito, sabe? A máscara com reservatório. Porque tem tido ótimos resultados de muitos metros assente que você está observando agora é ventânico. Da UTI sem a necessidade de intubação. Olha só. Isso é melhor para o paciente. Muito legal. Então, beleza. Estava monitorado, colocamos o acesso venoso e ofertamos oxigênio por canula nasal. Entubar já começou. Isso daí. Que não é o, né? Não é. Vou voltar ali só num item aqui. Vamos partir. Fabrício, que é o da solução. Foi, né? Isso. Pensando no paciente, ele tem alguns critérios lá que vão ser repercutidos na história do meu Quick Solfa e da pesquisa em relação à sepse, tá? Tenho que pensar que todas as doenças infecciosas poderiam dar sepse. O Quick Solfa ele fala de 3 parâmetros: de alteração do nível de consciência, de pressão arterial sistólica menor do que 100 e de frequência respiratória maior que 22. Você vê que nesses 3 parâmetros esse paciente ele não se enquadraria, mas em todos eles ele teria situações limítrofes. Tirando limítrofes, excetuando-se a pressão arterial, que era 120 por alguma coisa, ele não tinha pressão sistólica menor que 90, mas ele tinha a frequência respiratória no seu limite e ele tinha tido uma síncope. Então, eu teria que considerar que ele teve uma alteração que pudesse ser considerada neurológica lá. Verdade. Eu falo isso porque hidratação hoje é um assunto, a reposição volêmica, ela é sempre criteriosa. Sabe? E infecção, o que a gente faz? Infecção, ela consome água. Então,
colocar volume no paciente não estaria errado. Isso é bem comum em qualquer PS. Chegou o paciente, coloca a veia, coloca o quê? Coloca um soro para manter a veia. Solução de cristalóide. O que é o errado? Eu correr volume desenfreadamente. Isso é péssimo para o paciente. Então, colocar lá 500 ml, 1.000, 2.000 ml de entrada. Hoje a gente não faz mais isso. A gente é conservador em relação ao volume. Mas muitas vezes eu vou precisar de um acesso que ele esteja permeável. Se você está num lugar que as pessoas não têm habilidade com medicina de emergência, o que vão colocar? Vão colocar um acesso, daqui a pouco esse acesso vai perder, vai coagular dentro do acesso. Então, se você não sabe o que fazer, coloca um soro gota a gota. Não precisa correr volume, mas é importante que esse acesso esteja permeável. Então, aí no caso de solução salina, você poderia colocar o quê? Cristalóide, sempre cristalóide. Muito cristalóide? Não, pouco cristalóide. Poderia 500 colocar ml? 500, seria... Isso daí, 500 ml. Tá certo, então. O enfermeiro colocou. Olha que legal a gente ter esse tipo de informação que a universidade não te ensina, tá? Isso não tem, cara. Tem a experiência no dia a dia, nos plantões, que vai te ensinar esse tipo de coisa. Então, estamos tendo o privilégio de estar ouvindo isso do Dr. Gustavo Deboni. Que isso, pô. Esse é o primeiro plantão. Essa é a nossa função, poxa. É dar a dica que você não tem aí na faculdade. É isso mesmo. Exatamente. Então, vamos lá, então, para os nossos diagnósticos diferenciais. Olha só que legal. Ele te dá de todos os sistemas orgânicos possíveis, né? Isso Pensando em daí. cardiovascular, pulmonar, gastro, neurológico, doença infecciosa, intoxicações, vascular, trauma, oncoemato, gineco, renal, enfim, muito bacana. Vamos lá então, doutor Gustavo, o que a gente pensaria, né? Acho que primeiro o Covid tem que ser Isso. aventada, a hipótese de, nesse tempo que a gente está aqui, não seria Não tem uma... outro jeito, né? Então Acho vamos que aqui, assim, infecciosa Covid. suspeita de Covid é meio clássico no caso, né? Em virtude da pandemia e tal. Eu acho que esse daí a gente não pode pensar nunca em descartar até que se prove o contrário. Eu vejo que, sim, ó, outras hipóteses. Existem inúmeras outras pneumonias virais que poderiam simular o quadro apresentado. Então, toda vez que a gente tem a ideia de Covid, a gente também tem que pensar na questão da influenza. Influenza é comum, continua tendo em todos os países do mundo, existe vacina específica, então a gente tem que pensar nas pneumonias virais. Pneumonia viral é um diagnóstico diferencial sempre. Certo. A gente tem que pensar que isso seja também uma infecção da nossa orofaringe, uma faringite viral, por exemplo. Né? Por quê? Porque isso é comum. As infecções de vias aéreas superiores, elas podem simular o quadro da febre, muitas vezes, e está nessa hipótese aí do que a gente viu. Então, uma faringite viral é uma hipótese que a gente tem que sempre considerar. Infecções de vias aéreas superiores. No Brasil é chamado de IVAS, né? Infecção das vias aéreas superiores. Sempre pode ser IVAS. E aí existem inúmeros vírus, adenovírus, rinovírus, inúmeros outros que poderiam causar isso. Então, acho que da parte infecciosa, essas são as apresentações mais importantes, assim. Eu vou reiterar a história da sepse sempre aqui, por quê? Porque a gente tem que pensar nisso, é uma doença que é potencialmente grave, causa disfunção orgânica. Esse paciente, ele estava febril, embora ele não passasse no teste do Kik-Sulfa, a gente tem que considerar sempre isso como hipótese. Eu nunca desconsidero sepse na vigência de uma infecção pela gravidade. É um pouco diferente o tratamento da sepse em relação a só o tratamento de uma infecção. Então, eu, no meu diferencial, consideraria. Consideraria também a questão no cardiovascular de alguma relação com síncope vasovagal, porque ele acabou tendo isso, né? Esse é um dado significativo. Ele não foi procurar o serviço apenas porque ele estava com tosse e febre. Ele teve uma síncope que motivou toda essa investigação. Então, isso a gente tem que considerar também. Como as duas doenças de base que ele tem, eu nunca vou conseguir descartar, sabe, Fabrício, assim, imediatamente, porque ele faz tratamento e são apresentações comuns.
tanto da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ele pode ter tido uma exacerbação do DPOC, embora ele não tivesse sibilos ausculta. É muito comum no DPOC, que já tem algum tempo, a gente não auscultar sibilo. A gente vê uma questão respiratória, pura e simplesmente, com roncos em base, sem sibilos e ser descompensação do DPOC. E também isso daí ter relação com hipoglicemia, né? Com a questão da descompensação do diabetes dele. Porque ele é diabético, ele usa hipoglicemiante, em algum momento ele ter feito uma hipoglicemia. E aí a gente está aqui, a síncope foi pela hipoglicemia. Eu acho que esses são os grandes diagnósticos diferenciais que a gente teria que pensar nessa situação específica. Pensaria numa cetocitose diabética nesse caso também? Poderia considerar ou não? Não poderia? Assim, ó, a cetoacidose diabética, ela tem algumas características marcantes, assim, né? Ela tem uma alteração muito importante da taquipneia respiratória, porque é uma forma de compensação. Tem o hálito cetônico, que não foi descrito aí. E a apresentação típica da cetoacidose diabética é o paciente que é portador de uso de insulina, que não faz uso ou que abandonou por conta própria, que nesse caso ele não contou para a gente. E a cetoacidose diabética, ela tem também como apresentação clínica assim, muito comum a questão de vômitos e dor abdominal. Olha, é verdade. Então, a gente não está vendo isso aqui nessa história como marcante, embora uma outra causa de cetoacidose sejam infecções. É a segunda causa mais comum. Eu ficaria ela como uma hipótese mais remota. Não me lembrou muito na apresentação inicial. Mas sempre é uma hipótese, né? Sempre deixar na manga, né? Isso daí. Vou deixar ali pensando, então. Beleza, então. Já temos aqui vários diagnósticos. Alguns eu não consegui encontrar. O aplicativo é em inglês, né? Então, alguns termos e abreviações são diferentes. Fica uma dica aí para você que está na faculdade de medicina. Aprender a língua inglesa é fundamental. Se você não sabe falar inglês, você vai estar desatualizado aí pelo menos uns 5 anos. Além das informações em inglês serem mais claras e diretas e de mais fácil entendimento, se você sabe pelo menos ler inglês e ouvir uma palestra em inglês. Não precisa saber falar, mas pelo menos ler inglês e ouvir uma palestra, ou ver uma palestra com uma legenda em inglês já é suficiente, né, doutor Gustavo? Sim, olha, se você não souber inglês hoje, você está fora do mercado. Então, assim, vocês que estão nesse momento de formação, isso é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Todos os grandes artigos, os grandes periódicos publicam primeiro em inglês. Então, a gente está vivendo essa época da pandemia. Se você acompanhar o New England, o JAMA, o The Lancet, você vai estar com informações atualizadas dia a dia e todos esses periódicos publicam em inglês. Não saber falar inglês ou não saber ler em inglês, como o Fabrício acabou de colocar, você está um analfabeto na medicina. Não vai dar, entendeu? O periódico em português vai sair daqui 5 anos, já passou. Já foi a pandemia. Não vai dar. Fica o alerta aí, gente. Então, há tempo ainda. Aproveita a aula para fazer um cursinho de inglês, aprender. Aí tá cheio de material na internet disponível. Não tem impedimento para você aprender inglês. Então vamos lá, vamos voltando para o caso aqui. Elencamos diagnósticos diferenciais e agora a gente pode pedir exames complementares e fazer intervenções, né? Vamos ver aqui de exames complementares. Deixa eu tirar a tela aqui da frente. Isso. Né? A gente pode pedir aqui exames à beira-leito, que ele chama aqui, pedir exames laboratoriais, outros exames laboratoriais e exames de imagem. Vamos ver aqui de exames à beira-leito que ele nos fornece, né? Glicemia capilar. Pensando em hipoglicemia como uma hipótese, vamos lá, vamos pedir, doutor Gustavo? Posso pedir? Com certeza, pode pedir. Esse daí vai eliminar algumas hipóteses nossas já. Eletro, né? Pensando talvez numa síncope arritmogênica, né? Se for por conta disso. E ultrassom, teria utilidade que a gente fazer um ultrassom à beira-leito nesse momento? Assim, ó, o ultrassom hoje, pulmonar à beira-leito, ele tem muita valia. A gente discutiu isso no último congresso online de medicina de emergência. A importância que tem hoje o ultrassom, o lung ultrassom pulmonar, né? Por quê? Porque ele mostra áreas de consolidação, presença de muitas linhas B, principalmente nos segmentos periféricos, o que sugere e muito a ocorrência da COVID. É óbvio que isso precisa de treinamento.
Isso não é tão simples assim para a gente fazer uma vez na vida e falar é Covid ou não é Covid. Uhum. Esse é um treinamento realmente para médicos emergencistas já. Mas ele tem muita função. É óbvio que neste caso aqui, acredito que não seja muito o foco do aplicativo, sabe? Nós estamos aqui também aumentando o nosso leque em virtude do conhecimento, enfim. Mas aqui, nesse momento, quando eu fiz esse teste, Fabrício, eu pedi as duas coisas que você marcou. O eletro, que é fundamental sempre, e fazer a glicemia capilar, HGT ou destro. Certo. Então, o ultrassom aqui poderia ser feito, mas também, Ultrassom pulmonar. pelo fato de não ser feito, também não seria uma grande perda aqui nesse momento. Não. Beleza, então. Vamos lá, então. Aí tem outros exames que não cabem aqui, né? Isso, Exames 12. laboratoriais. Esse Então aqui vamos lá. Vamos lá, então. Eles chamam de uma forma diferente, né? E você medir Isso. É eletrólitos. bioquímica. Isso, Isso. é bioquímica. Assim, ó, Exatamente. sempre pede bioquímica, né? Por quê? Porque muitas vezes aí a gente vai descobrir doenças que só são conceituadas através da bioquímica. Exemplo, insuficiência renal aguda. Você vai descobrir que esse paciente ele teve uma piora da função renal de forma significativa quando? Quando eu dosei isso. Então é importante a gente saber isso. Lembrar que alguns eletrólitos eles são fundamentais para evitarmos problemas maiores como PCRs, por exemplo. Então, se a gente sabe o potássio do paciente, a gente sabe como direcionar. Vou pensar lá na questão da cetoacidose diabética. Eu não consigo começar o tratamento com insulina se eu não tenho acesso a um potássio. É importante isso para mim. A questão do sódio é fundamental para eu saber a minha questão do volume que eu posso inserir nesse paciente, a questão da água corpórea. Então, assim, Perfeito. se tem a opção, por que não utilizar? Eu pediria, entendeu? Beleza. Hemograma? Pá, hemograma não dá, né, para não pedir, né? Se não pedir Imagina, hemograma. trazer informações importantes ao quadro, né? Sempre. Exatamente. Painel de coagulação nesse momento. Valeria a Assim, pena? assim, ó, pensando, ele não tem nenhum sinal indicativo de estar tendo alterações da coagulação. Você vê que é bem marcante que ele não teve petequias, que ele não está tendo sangramento, não tem alterações nas mucosas significativas. Então, assim, aqui nós estamos pensando numa forma acadêmica, né? Eu vou investigar. Se você tem acesso a tudo e vai coletar sangue, é melhor que você faça tudo. Mas vamos pensar na questão acadêmica. A gente Tá. não tendo tudo disponível, né? Então, assim, para que eu vou pedir isso? Hoje no nosso hemograma já traz as plaquetas, então eu já vou ter ideia da plaqueta, né? Não vai me modificar muito, entendeu? Eu não pediria. Certo. Aí aqui alguns outros íons que não estão contidos lá naquela bioquímica básica, né? Cálcio, magnésio. Pediria algum desses? Acharia interessante? Assim, ó, acho que não tem indicação alguma pensando nas nossas hipóteses, entendeu? É o que eu falei. Vou dar um exemplo nosso aqui. A gente tem lá no nosso hospital uma gasometria completa. Então, na gasometria completa já vem tudo. Vem cálcio, vem bilirrubina, vem tudo, entendeu? Eu não peço? Eu peço, porque é mais fácil. Em vez de eu pedir uma gasometria arterial que só vem alguns parâmetros, eu peço a minha gasometria completa que vem tudo, né? Mas, assim, eu estou pensando nas indicações de descartar o que a gente pensou como hipótese diagnóstica, entendeu? Então, não vai ter diferença nenhuma o cálcio, o magnésio. Certo. Não pediria. Pedindo os exames complementares conforme aqui o nosso diferencial, né? Tem que ter relação. Troponina, dedímero, proBNP, lactato. Quem sabe Então, diz aí pra gente. lactato eu pediria. Em relação, pensando na COVID, dois exames, eles são hoje considerados como testes prognósticos da COVID, tá? Eles têm uma relação com a evolução de pacientes que tiveram gravidade. E eles são o dedímero e a troponina. Certo. Esses grupos de pacientes, eles mostraram, esses estudos eles foram publicados no The Lancet e no JAMA, um em cada, mostrando uma evolução dos pacientes que tiveram, após o 12º dia de internação, aqueles que tiveram um aumento progressivo de troponina e de dedímero,
foram pacientes mais graves e a mortalidade nesses segmentos foi maior. Então, tomando isso como base, nós pediríamos nessa bioquímica essas apresentações, pensando que esse caso fosse COVID. Para quê? Para a gente ter um parâmetro inicial dos dois valores. Porque esse paciente ele não está de forma grave da COVID, mas eu tenho que ter um parâmetro hoje para pensar que daqui a 10 dias eu vou coletar de novo, aumentou significativamente. Então, isso pode denotar gravidade. Mas Tá aqui certo. eu já estou associando com o meu diagnóstico principal. Então, para resumir, pessoal, a gente vai pedir esses exames não por questão diagnóstica, mas por questão prognóstica de você ver a evolução de gravidade da doença. Beleza? Perfeito. E o lactato era na questão da sepse lá, que, como eu reiterei o diagnóstico, eu gostaria de fazer. Beleza, então. Função hepática, tipo sanguíneo, gasometria arterial. Esse aqui eu acho que poderia Tem ser que ter, né? importante, né? Gasometria arterial hoje é sempre na questão do COVID, para a gente olhar a questão de hipoxemia, que é o mandatório da doença. Uhum. Beleza, então. Aqui ele bota outros exames, né? Vamos dar uma olhadinha aqui por cima, o que ele fala aqui. Líquor, né? Coletar líquor agora. Não. Suave para COVID. Será que a gente pede suave para COVID? Suave para COVID tem que pedir, galera. É E mais como, comum a partir do 3º dia de doença, mas a gente tem que pedir, tá? Hoje é mandatório isso daí. e como que é essa coleta de suave, doutor Gustavo? Você pede para... Como é que funciona esse trâmite na prática, né? A gente Na fala, coleta prática. suave de COVID, mas você pede para o enfermeiro, ele te dá, daí você vai e coleta no nasal, orofaringe, como é que funciona isso? Geralmente é o próprio enfermeiro, a gente fez um treinamento no nosso grupo de enfermagem aqui do hospital, eles que estão coletando. Então você pega um cotonete bem comprido do suave, né? Ele vem de forma considerada estéril, você abre o material, colhe pelo nariz, pede para o paciente inclinar levemente a cabeça, introduz o cotonete em todo o vestíbulo nasal. O correto é você coletar esse suave lá da tua nasofaringe. Hum, A associação da tua parte nasal com a faringe. Isso é mais positivo, isso melhora a positividade dos exames nos casos que realmente tem COVID. Então é importante que você faça a coleta adequada. E é a depois mesma, você pede para o paciente. doutor Gustavo, é a mesma ideia da pistache que você tem que visar, ocluir na direção horizontal lá para a nasofaringe, não para cima, Isso né? aí. Direção... Isso, não é para cima, tentando achar a lâmina crivoide, não é isso. É você tentar colocar lá na tua parte posterior da garganta, né? É lá que você tem que ir. E também não adianta só coletar do vestíbulo nasal anterior, porque o vestíbulo nasal anterior, ele habitualmente não está com o vírus, entendeu? Você tem que buscar isso lá na profundidade. Sim. Na orofaringe, você pede para o paciente abrir bem a boca e você vai colocar isso também lá na tua faringe, entendeu? A Uhum. cavidade oral bem perto das tonsilas ali, das amígdalas. É lá que você busca esse dado. E aí você Uhum. coloca esses dois dentro de um frasco. Esse frasco tem um pouco de meio de cultura. Você identifica com o paciente, isso é importante, senão manda lá sem saber identificação, não vale nada. Os LACENs, eles têm liberados as amostragens em média em 48 horas. E os suaves, eles têm uma positividade, quando bem coletados, de 60% em média. Então, eles são exames bem fidedignos, assim. Perfeito. Então vamos lá para os próximos, então. Amilase, CK, nível de etanol, certo? Nível de paracetamol no sangue, não tem suspeita nenhuma. TSH, urina, cultura, LDH de novo? O LDH, o CPK, eles são enzimas, como a ferritina, que, assim, eles têm associação com processos inflamatórios graves, sabe? E a COVID não deixou de ser diferente. Eles podem ser solicitados, eles não têm valor prognóstico, eles são apenas para a gente conceituar se o paciente está ou não naquela fase inflamatória da doença. Então, assim, no serviço que tem, você poderia coletar, isso também não faz diferença nenhuma. Fizeram Uhum. um estudo em relação à procalcitonina. Procalcitonina ela é positiva quando a gente está pensando em pneumonia bacteriana. Então, é igual BNP, quando a gente quer descartar insuficiência cardíaca. Então, Uhum. nesses casos aí, eu não coletaria. Vamos pensar na questão acadêmica, né? Legal essa questão da procalcitonia que você comentou. Esses dias na Medsimpo a gente fez
o story sobre pneumonia, né? Sobre exames laboratoriais que poderiam ajudar em pensar na etiologia, né? A gente usou um macete lá que a procalcitonina, ela é profissional, né? Pro de profissional, porque ela consegue, ela se eleva muito nas infecções bacterianas e praticamente não se altera numa infecção viral de pneumonia, né? Isso Bem legal. é característica, né? É que como a gente não colocou lá a pneumonia bacteriana como hipótese, Uhum, entendeu? Eu acho que a gente não pediria. Se a gente beleza. tivesse elencado como pneumonia bacteriana uma das hipóteses, um diagnóstico diferencial, a gente colocaria. Eu optei por colocar sepse, para a gente aumentar a discussão, porque, ao meu ver, esse quadro ele não me lembrou em nada infecção bacteriana. Né? Tinha hiperemia só de orofaringe, tinha febre, embora seja até considerada febre alta, 40 graus, mas você vê que a ausculta era bilateral, roncos bilateral, não crepitava um lado. É muito incomum Sim. pneumonia bacteriana com uma apresentação tão aguda, né? Não Uhum. é assim, né? Uma rinorreia clara, né? Rinorreia clara, isso daí, sintomas virais, né? Acho que uma grande diferenciação aí no diagnóstico, no teu exame físico inicial. Beleza. Então, exames de imagem. Que exames de imagem seriam interessantes para a gente pedir aqui nesse caso? Raio-x de tórax, acho que Isso seria daí, de boa né? a gente pedir. E Tomografia hoje, de tórax. padrão ouro, né? Padrão ouro hoje no diagnóstico é tomografia de tórax, né? Sim. Assim, ó, aqui pensando exclusivamente na questão da Covid, né? Se você só tem acesso ao raio-x de tórax, eu sempre faria. Uhum. Sempre faria raio-x de tórax. Se você tem a opção de coletar os dois, quando você faz tomografia e faz raio-x, como a tomografia é superior e você tem o scout inicial, você poderia não fazer radiografia de tórax em uma imagem. O Uhum. raio-x de tórax ele é muito bom para a gente ver diagnósticos diferenciais, para a gente olhar a posição de sondas, drenos e catéteres, que porventura a gente tem utilizado, Uhum. principalmente o raio-x no leito. Uhum. Raio-x em uma posição só, ele só vai ver antero-posterior, ele vai ficar muito prejudicado. Uhum. A tomografia computadorizada, ela é muito superior pela avaliação do parênquima pulmonar, tridimensionalmente. Uhum. E todas as características hoje envolvidas na gênese aí da COVID, onde você tem alterações tomográficas características. Uhum. Então, num país igual o nosso, que a gente está fazendo muito pouco teste laboratorial, a gente está fazendo muita tomografia. É muito mais difícil eu fazer um exame e esperar o resultado 48 horas do que ir lá com ele no aparelho e já me dá uma alta suspeição para Covid ou não. Então, Uhum. o que a gente tem feito muita tomografia. Realmente tem sido o padrão ouro aqui. Embora não confirme diagnóstico, ele sugere fortemente o diagnóstico. Beleza, então. Ótimo. Eu acho que Se seria o quê? quiser, Os isso daí. outros, os outros não teriam. Indicações. Assim, ó, vou só fazer um conceito aí. Se você desce com o cara para tomografia, e se quiser, porque ele teve uma síncope, fazer uma tomo de crânio, eu vou Hum, só fazer uma consideração aqui, assim. Eu já vi inúmeros casos de hemorragias subaracnoides, a gente falou disso na live passada, de quinta-feira. A hemorragia subaracnoide é uma doença muito ingrata, porque muitas vezes a gente não tem uma alteração clínica significativa. Eu tenho um paciente que teve uma dor de cabeça, uma cefaleia, que muitas vezes passa desapercebido. Existem apresentações iniciais, como no Hunt-Hess 1, por exemplo, que eu vou ter muitas vezes cefaleia leve, associada ou não à rigidez de nuca. Né? Não me lembrou em nada a história da HSA, esse quadro aí, mas eu acho que vale conceituar a história da síncope. Então, assim, uhum. se o cara teve síncope, embora nesse caso eu não pediria também a tomografia de crânio, mas acho que a gente está aqui numa discussão. A gente Sim. tem que pensar isso como hipótese sempre. Por quê? Porque ele teve síncope, e se eu fizer os exames que a gente vai fazer e tudo isso estiver normal, eu não posso esquecer do que motivou a entrada dele no hospital. E aí a gente tem que lembrar de alterações neurológicas. Por quê? Perfeito. Porque pode ser neuroinfecção, pode ser neurotóxico, pode ser neurocripto, entendeu? Porque esse paciente a gente não sabe se ele depois tem um histórico também, que isso vai sugerir, por exemplo, SIDA. Uhum. Então a gente tem que pensar nas hipóteses. Eu ouvi uma vez, algum professor falou, né, que, na verdade, eu já ouvi isso mais de um professor falar, que quando a gente montamos as hipóteses, investigamos e não encontramos o que a gente esperava,
A gente tem que fazer o quê? Voltar lá atrás, no começo, para revisar a história, para redirecionar as nossas hipóteses, né? Falou tudo. É isso daí, Fabrício. Esse é o Bem, caminho. fechou. Então vamos realizar os exames que a gente selecionou ali. Agora é esperar algumas horas aí até sair os resultados. Realidade Brasil, mas aqui como é realidade alta tecnologia, a gente recebeu na hora os resultados dos exames. Faltam alguns Muito aí. bom isso. Isso seria a melhor coisa que a gente poderia ter, cara. Já pensou? Resultado imediato. Instantâneo. Quer olhar algum exame primeiro, doutor Gustavo? Vamos na ordem aqui que ele deu Vamos pra na gente. ordem. Vamos ver que Vamos na saiu ordem, só primeiro, para né? gente Saiu mostrar. primeiro tal exame. Vamos ver aqui o atomo de tórax, né? Então, assim, a toma de tórax aí, ela é bem característica, né, da questão dele, ele só aumenta, né, e ele não passa como um filme. É Assim, ó, somente. você vê que ele aumenta a dimensão. Assim, ó, a característica tomográfica básica da doença hoje chamada COVID-19, né, Coronavirus Disease, é o seguinte, tomograficamente, você vai ter envolvimento bilateral, que a gente vê nos dois casos, presença de vidro fosco, que são essas lesões um pouco mais brancas, difusas, envolvimento multilobar. Então, eu tenho vários lobos do pulmão acometido. Vocês podem ver aí que eu tenho aqui. Aqui não está bem característico, mas deve ser lobo médio e lobo inferior direito e o lobo superior e inferior esquerdo. Então, você vê que eu tenho envolvimento multilobar. Eu tenho predomínio de áreas periféricas em detrimento da central. Eu tenho muito mais características laterais do que centrais. E isso é marcante na COVID-19. Então, assim, é uma tomografia muito típica disso. O que faltou? Faltou condensações de bases pulmonares. Você vê que tem também. À esquerda, eu vejo mais condensação, mais vidro fosco do que condensação nas bases pulmonares. Mas essas são as características básicas tomográficas. E a gente está vendo isso daí. Beleza, então. Então temos um atomo falando a favor de Covid, né? Falando a Raio-X. favor. Você vê que no raio-x de tórax a gente tem envolvimento bilateral, bastante vidro fosco. Isso daí lembra pneumonias virais, lembra a questão da COVID-19, que é uma forma no começo de uma pneumonia viral. Então você vê que essas duas hipóteses elas ganhariam força, né? Você vê que o raio-x de tórax, ele olha ali a monitorização, eu tenho um eletrodo com um fio. Então, ele foi feito com uma técnica, como a gente vê na vida real, assim, técnica inadequada num paciente em AP, nesse caso aí, em AP, antero-posterior. A melhor radiografia de tórax, vale lembrar que é em PA mais perfil. É póstero-anterior e perfil. A gente não está vendo aí, a gente está vendo um raio-x de tórax no leito. Tem que Exatamente. E tomar como o cuidado. paciente estava acordado, né, e capaz de caminhar até o raio-x, seria factível, né, fazer o raio-x corretamente. Isso daí, que a gente não viu na questão. Mas a gente fez atomo, né? Então, melhorou. Beleza. Vamos prosseguir aqui, então. Coletamos o SWAB, não saiu o resultado ainda, né? Quanto tempo demora para sair esse resultado do SWAB? Olha, já demorou 7 dias, ultimamente tem demorado 48 horas, sabe? A gente tem tido os resultados até de forma rápida. Beleza. Gasometria. pH de 7,45, PCO2 de 45, PO2 95. Então, dentro da normalidade que a gente tem, né? Dentro da normalidade, ficaria bem tranquilo em relação à questão gasométrica. Você vê que com a oferta de oxigênio que você está fornecendo, você está mantendo uma PO2 boa, adequada por caso, manteria o tratamento com o uso do catéter mesmo. Beleza. Troponina deu baixinho. Dedímero já deu aqui uma alteração. Deu alto. Lactato também. Hemograma com uma leucocitose, né? Aqui na bioquímica temos eletrólitos normais. Ótimo. Mas a creatinina junto aqui também veio normal. Glicose sanguínea de 108, ou seja, não era uma hipoglicemia. Não era cetoacidose, não era descompensação da glicose, né? Isso deixa a gente bem tranquilo. Eu acho que aqui vale uma análise assim, ó, na questão da COVID, quais são as alterações esperadas no hemograma?
A alteração mais comum é a leucopenia. Então, é ter paciente com baixa dos leucócitos. Uhum. Também existem leucocitoses e linfopenias, que é a Hum, diminuição dos linfócitos e o aumento dos glóbulos brancos totais. Todas essas alterações são possíveis. Então, ele está beleza. tendo uma delas, não está Ah, longe disso. tá, beleza. Aqui eu dei o resultado do FAT também, é, sem alterações, né? Sem fusão pericárdica ou fluido atrás, inclusive da bexiga, né? Ele avaliou aqui também. Ele fez um FAST, o O ultrassom FAT, focado no trauma. Isso daí. o FAT do trauma. Acho que talvez eu tenha passado errado lá em cima, então. Acho que tinha o pulmonar e eu botei o do trauma. O FAST. Sem problema. Beleza? E o eletro. Como o Dr. Gustavo já tinha visto no monitor, uma taquicardia sinusal. Vamos dar um zoom aqui. Isso. E se a gente olhar aí bem, parece mesmo um ataque sinusal, né? É óbvio que aqui para mim fica mais difícil de ver, mas assim, é um ataque sinusal, você vê que o espaço RR ele é regular. Eu Uhum. tenho, só que como está taquicárdico, a gente acaba prejudicando a visualização da P, mas se vocês olharem, eu tenho complexos de ritmo regular, com presença de P, sempre P segue um QRS e depois uma onda T. Então, é um ataque sinusal. Beleza. Sem alterações isquêmicas, não tem nenhum supra, não tem infra, não tem inversão de onda T, nem nada. Então, Nada temos que uma fosse significativo. ataque sinusal. Pensando no Covid, doutor Gustavo, a gente tem alguma alteração de eletro que tem sido característica, que a gente pode... Não, Nenhum padrão. nenhum padrão. Na verdade, o eletro ele vai ser bom para fazer diagnósticos diferenciais. É Uhum. muito comum a ocorrência da COVID em pacientes portadores de cardiopatias prévias. Então, assim, você tem que entender que é um paciente que muitas vezes ele já tem uma comorbidade. É muito comum isso depois dos 70 anos, pacientes que já tiveram infarto, doenças isquêmicas prévias, são portadores de insuficiência cardíaca. Então, é mais nessa associação, mas propriamente do COVID, não. Tem alguns casos descritos de elevação de segmento ST, e aí Uhum. com tropo positiva, porque parece ter evolução com processos trombóticos, a questão da Uhum. COVID. Mas isso são anomalias e não a regra. Não a regra. Tá certo, então. Beleza. E aqui a glicemia capilar 89 e fechamos nossos exames de investigação. Agora vamos para intervenções, né? Dado todos esses achados, o que a gente faria de medicação para esse paciente agora? Ele estava com náuseas, ele referiu, né? Náuseas, febre e por Então, enquanto seria esse o sintoma, né? Acho que o antiemético seria de bom tom para ele. antiemético de bom tom, a gente usar um antitérmico é de bom tom. Como o programa é americano, você vai ver que a gente não tem dipirona, né? A gente vai ter acetaminofeno, que é paracetamol, que é a droga habitual deles. Eles optam por usar isso, né? A questão do tratamento é muito discutível hoje o tratamento da COVID em relação à parte medicamentosa. Essa é uma grande barreira ainda a ser travada. A gente está na busca da bala de prata, coisa que a gente não encontrou para essa doença. Uhum. Os guidelines eles estão mudando de serviço para serviço. No nosso aqui, a gente tem utilizado inicialmente antibiótico e a gente tem optado pelos de azitromicina. O nosso Uhum. serviço optou pelo uso de hidroxicloroquina no primeiro momento. Nós não vamos ter aí como opção, pelo menos que eu tenha procurado e não achei, Uhum. de hidroxicloroquina. Azitromicina tem, azitromicina tem. E a gente também opta por tratamento de, enquanto eu não tenho certeza que é COVID, eu trato como outra doença viral. Então, o uso do oseltamivir, o Tamiflu, ele está bem indicado em pneumonias virais pelo influenza nos primeiros dias de tratamento. Isso diminui a replicação viral. Então, o nosso protocolo institucional contempla o uso de oseltamivir. A gente usa um comprimido a cada 12 horas nesse momento inicial. Beleza. Antibiótico, cara, só se tem indicação de pneumonia bacteriana. Antibiótico que eu falo, ceftriaxone, ou uso de aminoglicosídeo, enfim, o que habitualmente se usa por aí, macrolídeo,
quinolonas de uso respiratório, a gente não tem utilizado. Beleza, então. Então, basicamente, antitérmico, antiemético, azitromicina e oseltamivir. Oseltamivir pensando numa influenza que a gente não tem Isso certeza daí. o que é. Se é Covid. É Covid. Cloroquina não tem opção aqui, né? E sobre Sim. esses estudos aí, doutor Gustavo, que saíram aí da cloroquina, né? Esses estudos gigantes aí, eu ouvi discussões, era randomizado mesmo, não era um randomizado muito bem criterioso? Como é que foi isso? Vamos Não esclarecer. era. Tem uma opinião Assim, ó, os dois estudos que têm mais assim, penetração hoje são o estudo do JAMA e o estudo do New England, que mostraram não ter benefício o uso da hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina, nos pacientes COVID. O Uhum. desfecho não foi diferente. No estudo do JAMA, mostrou um aumento da taxa de mortalidade nos pacientes que, inclusive, utilizaram a hidroxicloroquina. Olha só. Isso daí ganha muita conotação política, né? Sabe que o Trump vem defendendo o uso da hidroxicloroquina desde o primeiro momento. É igual no Brasil, o Bolsonaro, já caíram 2 ministros da saúde que não quiseram utilizar pela falta de comprovação científica. A doutora Roque é uma infectologista do HC São Paulo, nesse congresso de emergência, ela também contraindica o uso, porque não existe nenhum relato comprobatório da eficiência. Você sabe que a associação de hidroxicloroquina com azitromicina, os dois, eles alteram o QT dos pacientes e por isso a indicação de realização básica de eletrocardiograma para a mensuração do QT, porque com esse tratamento a gente poderia trazer prejuízo, sim. A síndrome do QT longo, ela é comum e pode ser potencializada pelo uso desses medicamentos e isso pode induzir arritmias malignas, a chamada torsade points. Então, isso é muito grave, isso pode ser danoso ao paciente. Perfeito. Então, a gente tem agora caído numa história de desuso. A ONU está lançando um estudo, isso faz uns 10 dias, chamado Solidarity, de solidariedade. É um estudo da ONU, da Organização Mundial da Saúde, multicêntrico, randomizado. Ele vai testar 4 produtos e vai fazer com um grupo controle. Vai testar Remdesivir, que é o remédio do Ebola, vai testar o Caletra é um remédio do HIV, ele é ritonavir com lopinavir, vai testar Caletra mais interferon beta 1A e vai testar hidroxicloroquina. Então, vai testar 4 medicamentos em um estudo duplo cego randomizado com um grupo controle para a gente ver qual a droga que pode ser utilizada. Vamos ver. Acho que merece investigação. Esse interferon beta é o mesmo que usa na miocardite? É o mesmo que usa na esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Esse daí está sendo testado em associação com o Caletra. Beleza, então. Fechou. Então tá, viram aqui, fizemos intervenções, eu não mostrei para vocês, né, o que acontece depois das intervenções. A temperatura baixou, estava 40, foi para 37, e lá atrás, quando a gente deu oxigênio, eu não tinha mostrado, aumentou a saturação dele aqui. Tá? Tava 88, foi para aqui, 95, 97. Tá? E a taquicardia diminuiu? Taquicardia continuou ainda. Continuou. Tá aqui 108 ainda. 108, a pressão se manteve e o ritmo respiratório também. A frequência respiratória manteve 22. Tá bom. Beleza? Então agora ele dá aqui a opção para a gente comunicar alguma sobreaviso. Precisa, doutor Gustavo, incomodar o sobreaviso com um caso desse? Assim, ó, se eu tenho a opção de um infectologista que não estava lá no pronto-socorro, eu vou aqui a questão acadêmica, né? Na prática, realmente, a gente acaba internando o paciente, os especialistas eles vão sempre ver de acordo com o teu serviço posteriormente, né? Eles vão indicar essa questão do tratamento e vão acompanhar depois de internado o teu paciente. Se a gente tem no aplicativo a investigação, a gente vai bater papo com o colega, porque é uma questão acadêmica para ver se você pode ou não favorecer algum tratamento. Então, por exemplo, vamos bater um papo com o pneumologista. Para quê? Olha, tem descompensação em relação à tua doença pulmonar prévia? Ah, vale a pena, tal, você fazer ou não a manutenção do uso das drogas que ele já faz. Corticosteroide, teria indicação nesse caso de DPOC exacerbado associado a uma pneumonia viral? É uma discussão.
que a gente teria, né? Eu acho que vale a pena você bater um papo com eles por isso. Em relação à questão infecciosa, vale a pena a gente investigar mais alguma coisa? Olha, um paciente que tinha 20 e poucos mil leucócitos lá no sangue, ele estava com uma leucocitose, 12 mil, acho que era no nosso caso aí. Vale a pena a gente tratar com antibiótico ou não? Você quer que eu colhe ou não culturas? Então, essas discussões todas a gente pode ter com os especialistas se você tem isso à mão. No programa a gente tem à mão, né? Então, mostra para eles aí, Fabrício, como é que é o papo com o especialista aí. Coloca aí do pneumologista e do infecto. Falar com o infecto aqui. O que ele vai falar para a gente? Liguei lá, infecto, estou aqui com o paciente, suspeita de Covid, né? O que você acha? Está assim, assim, assim. O infecto, ele disse que está preocupado com a história de viagem recente desse paciente e que você deve certificar que esse paciente vai ficar apropriadamente isolado, né? E, além disso, você teria que contatar as autoridades locais para notificar esse caso também. É algo que você tem que fazer obrigatoriamente. Aí, ó, tá vendo? Então, acho que isso daí já valeu a pena, né? A gente tem que lembrar das questões de notificação. E pensando em Covid hoje, a gente colhe o material e faz um termo de notificação compulsória. Porque isso vai informar que naquele hospital a gente tem um paciente, nesse momento, suspeito de doença. Não está confirmado ainda, mas a gente está suspeito. Vale lembrar que existe uma lista gigante de doenças de notificação compulsória. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Isso é comum com outras patologias e muitas vezes não só infecciosas. Existem relatos assim, que a gente tem que notificar, por exemplo, tentativa de suicídio. Ela é de notificação, entendeu? Então, vale a pena a gente estar ligado nisso daí. Legal, legal. Detalhes que a gente foca só na parte, vamos dizer assim, da doença em si, esquece das partes, vamos dizer assim, dos trâmites burocráticos sociais que são necessários para a segurança da população, né? Isso daí. E agora, para a gente fechar o caso, o que a gente faria com esse paciente? Né? Admitir ele no andar, numa sala de isolamento, manda para casa, mas com orientações de isolamento e orientação de sinais de alarme para retorno, admitir ele na enfermaria, mas com outros pacientes normais, ou admitir ele na UTI. Qual é que a gente faria, né? Assim, ó, vamos eliminar a primeira questão grave, né? Por colocá-lo na UTI. Ele tem um grande comprometimento pulmonar, talvez no mundo ideal, onde tivesse leitos de UTI sobrando, seria uma das hipóteses, mas ele não precisou de droga vasoativa, ele não sofreu nenhum evento grave à sua vida nesse momento, ele melhorou com o uso de catéter. Então, assim, para que eu vou admiti-lo na unidade de terapia intensiva? Sabe? Eu tive uma normalização dos sinais vitais, com o tratamento instituído. E qual foi o tratamento? O uso de alguns medicamentos e de oxigênio. Então, eu acho que seria muito ele ir para a UTI. Mandar o cara para um quarto de contato com múltiplos pacientes, eu estou sendo maluco, né? Pensando em Covid, né? Então não dá, né? Eu tenho que pensar que esse cara tem que estar isolado até que se prove o contrário, né? Verdade. Isso vale para influenza também, porque é altamente transmissível. Se o cara fica tossindo lá e for influenza, vai pegar outras pessoas. Mandar para casa, só se ele fosse um usuário de O2 domiciliar, porque não tem como ter oxigênio em casa, né? Ofertando oxigênio a mais. Ninguém tem oxigênio no bico na parede da casa. Então, acho que a opção seria interná-lo numa enfermaria, num leito de isolamento. Ficaria com essa hipótese aí. Beleza, então. E diagnóstico final, acho que ficamos com suspeita de Covid, temos que esperar o resultado do swab. É uma suspeita, né? A gente não tem como definir totalmente ainda, né? Mas dada a história de viagem, né? Nova York, que era, na época que foi publicado isso aqui, estava como o epicentro. Então, vamos de Covid. É isso daí. Eu ficaria com essa mesma hipótese. Beleza, então. Vamos conferir qual seria o feedback do programa para a gente. Lembrando assim, que a gente usou o programa agora, olhando as opções, sempre pensando, será que eu pediria isso, será que eu não pediria? Mas eu acho que o legal seria que antes de você olhar as opções, né, você pensasse, se eu fosse eu na emergência, eu pediria isso, isso, isso. Aí depois você olha as opções que o programa te dá, para a gente treinar a nossa suspeição e nosso raciocínio de possibilidades que a gente
consegue puxar da nossa mente para chegar no diagnóstico final. Não olhar, porque na vida não tem essa opção A, B, C, D, E, né, doutor Gustavo? Sim. É isso Você... daí. Vamos lá, então, Não, ver acho que concordo contigo. Beleza. Vamos ver o feedback do aplicativo, então. Então, o enfermeiro está confirmando, né? Você quer admitir o cara na sala de isolamento com diagnóstico de suspeita de Covid? Tem certeza? Sim. Sim. Daí a gente vai lá terminar. Né? Vamos ver aqui. Ó, o aplicativo é muito legal. A gente dá o score, a gente cumpriu 96% 96%. da, da meta total de aprendizado de ações que seriam esperadas que você agisse de forma perfeita, vamos dizer assim, né? Lembrando que esse conceito de perfeito varia muito de local para local, de protocolo para protocolo, mas com certeza uma pontuação de 96% a gente salvou, vamos dizer assim, fizemos o correto, né? Doutor Fizemos o Gustavo correto. É isso seria daí. tomar conduta de forma correta. Ó, diagnóstico acertamos, suspeita de Covid, a sua conduta, né, de admitir ele numa sala de isolamento no andar também está correta. E ele te diz de cada item o que você acertou, o que você errou em porcentagens primeiramente. Revisão dos sistemas, exame físico, estabilização, investigação, intervenção. Basicamente fizemos tudo o que precisava. Aqui em investigação ele botou que faltou alguma coisa. Já já a gente vai ver aqui em discussão detalhada para ver o que ele gostaria que a gente tivesse pesquisado a mais. Né? E comunicação aqui ele botou, de chamar o sobreaviso, ele botou como um erro. Vamos ver o que ele nos diz. É que nós não avisamos o CDC lá, o controle de infecção de doenças. Porque ele tem essa parte na aba. Tinha a comunicação, entendeu? A gente tinha que ter comunicado. Entendi. A comunicação seria isso, então. Entendi. Isso. Mas vamos ler lá. Aí aqui ele dá uma discussão toda detalhada, não vou ler aqui, né, de como o coronavírus surgiu, toda a fisiopatologia, sintomas principais, o que é grave, o que não é, diagnósticos diferenciais, como diferenciar. Pro aprendizado, isso aqui, gente, é muito acima do que a gente tem numa aula teórica padrão da faculdade. Assim, ele te diz mesmo o que importa aí, com detalhes da prática. Prioridades, né? É sensacional esse aplicativo aqui, gente. Tem que testar ou não, papapá. É referência. Isso. Vamos ver se dá para... Aqui, um por um, né? Vou voltar aqui. Por exemplo, aqui você pode clicar um por um para ver o que você acertou, o que você errou, né? Vemos aqui em revisão de sistemas, ó. A gente perguntou tudo que tinha para perguntar, né? Que seria essencial, e alguns ele bota como neutro, que não seria essencial, mas se você também perguntar e investigar, também não está errado. Exame físico, estabilização, investigação, vamos ver aqui, investigação, o que faltou a gente pedir, né? Pedir. Eletro, coleta de suave fizemos, raio-x, bioquímica, hemograma, lactato. Ele sugeriu que seria interessante pedir uma função hepática e uma cultura. E a cultura. O que você nos diz, doutor Gustavo? Eu acho que ele está correto, porque a associação com a doença hepática, né, isso é um critério de gravidade, é aquilo que a gente falou, né? Se eu tenho já um paciente hepatopata, talvez eu tivesse maior gravidade. E ele tinha a história lá, agora fazendo uma reflexão, né, uma análise, ele teve náuseas, a gente teria que pensar também como talvez um diferencial aí, uma hepatopatia pelo uso da metformina, por exemplo. Ele já usava alguma droga, entendeu? Usava um medicamento. É importante a gente saber disso. E as culturas de sangue, para a gente descartar que isso daí fosse realmente bacteriano, né? Hoje, quando a gente interna um paciente, a gente faz a coleta de culturas habitual dentro do hospital, né? Faz hemoculturas, faz urocultura, faz secreção traqueal, quando o paciente está entubado. Show de bola. Aqui na questão da função hepática, a gente poderia também incluir um diagnóstico diferencial as síndromes febris de arboviroses, como dengue. Isso. Poderia, eu acredito que estaria dentro dos nossos diferenciais. Você vê que ele não considerou como as troponinas, o dedímero, ele considerou como neutro. Para ele não teria realmente importância nesse momento. Talvez na época que foi publicado esse caso, não tinham saído as evidências ainda que a troponina e o dedímero são fatores prognósticos importantes no Covid. Isso daí. Também não está errado, ele botou aqui, né? Não, de forma nenhuma.
certeza. E como eu E da dou sorte... comunicação velar, eu tenho quase convicção que é isso daí, que nós não avisamos o controle de doença. Vai lá. Vamos lá, então. É aqui, ó. Faltou contatar o controle de doenças, né? É verdade. E falar com o staff da Infecto, ele falou que ok, né? Poderia ter Ok. conversado para tirar dúvida, para pedir orientações tranquilamente. E Faltou nós mesmo. nem seguimos, né, Fabrício? Porque ele falou pra gente contactar o controle de doença. Olha aí. Ele Uma falou, prova de que exatamente. isso acontece. A gente muitas Verdade. vezes fala com alguém e depois acaba não seguindo essa orientação, gente. Isso aí acontece na vida diária da gente, tá? A gente pedir a opinião de um colega e depois não adianta seguir. Tem que seguir, pô. Se você pedir opinião, é porque você confia naquela opinião, né? Tá lá o interno, o staff vai lá e fala como cara, você tem que comunicar a vigilância, né? O interno fala, entendi que tem que comunicar. Só entendeu, mas não foi, Não fez. aí não adianta, né? Então tá, gente, o aplicativo essa ideia que a gente queria mostrar para vocês. Resolvemos o caso aqui com maestria com o Dr. Gustavo. Eu aprendi muito, a quantidade de informação que eu consegui ver nova, de vida prática mesmo, usando o aplicativo e com a orientação do Dr. Gustavo, foi assim, ó, fenomenal para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Espero que tenha sido legal para o Dr. Gustavo também, né? Tá lidando com esse aplicativo que eu já conhecia. Quem sabe a gente faça mais vídeos sobre outros casos mais para frente, porque esse aplicativo com certeza tem um poder de ensino muito grande para a gente. Eu gostei muito, Fabrício. Fico lisonjeado pelo convite, tá? Estou à disposição aí quando você quiser fazer mais e mais vídeos como esse. Eu acho que a gente está compartilhando conhecimento. A gente também, eu também posso ter certeza, estou aprendendo aqui a cada vez que a gente fala alguma coisa, que a gente vê um assunto diferente. Eu sou um partidário do compartilhamento das informações, sabe disso. Muito obrigado pela oportunidade. A galera do MedSimple, que quiser acompanhar o Primeiro Plantão, @Primeiro Plantão. Sigam no Instagram, tem vários produtos também. Vai lá no Linktree, você vai conhecer toda essa infinidade de produtos do Primeiro Plantão para a gente tentar mostrar e dar mais segurança para vocês aí no seu dia a dia, com a minha experiência de 20 anos. Muito obrigado. A gente agradece e com certeza a gente recomenda, pessoal, sigam lá o @Primeiro Plantão. A plataforma Primeiro Plantão, gente, não existe outro lugar que tem vídeos de Dr. Gustavo te ensinando procedimento por procedimento, intubação, acesso, tudo que você precisa saber para dar um primeiro plantão com segurança, que eu tenho certeza que a gente sai da faculdade de uma forma não preparado suficientemente para atender um plantão com segurança. Ainda mais a gente que está tendo essas propostas do governo de se formar antes de completar toda a faculdade, né, com 25% faltando ali. Então, recomendo fortemente vocês acompanharem o primeiro plantão, tá? Com certeza vai ser muito benéfico para a formação sua e também para o benefício para o seu paciente também. Beleza, gente? É isso aí, galera. Aproveitem lá a plataforma do Primeiro Plantão, que realmente, como o Fabrício disse, casos clínicos, procedimentos, tudo aquilo que tiver ao teu alcance aí, que você vai usar no teu primeiro plantão, eu procurei levar para dentro da plataforma para que você não tenha dúvida. Eu quero que você se sinta seguro. Muito legal, gente. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que achou desse vídeo. Qualquer dúvida que tiver, deixa aí também a gente responde. Dá o seu like, compartilha com seus amigos. Se estiverem vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal. Deixa o seu joinha aí pra gente. E siga aí o @MedSimple_ e o @Primeiro Plantão. Beleza, gente? Um grande abraço. Obrigado, Fabrício. Valeu, cara.